caráter cristão. Eu já finalizado que o Espírito Santo é produzir em nós o caráter de Cristo. Mornidão. Paulo, capítulo de número 5 da primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, verso 19. Não apaguem o Espírito. O Espírito produz fogo, luz, claridade, mas também estão apagando. Então, observe, meus irmãos, nós temos visto hoje que a igreja de Laodiceia está sendo representada por alguns enganadores, mentirosos, interesseiros, pessoas que vivem interessadas na lã e não nas ovelhas, na lã negra, não tem valor. Então nós somos chamados para viver a verdade. Se nós vivemos a verdade, nós temos, meus amados irmãos, capacidade de fazer como Giló, influenciar e não ser influenciado por esse século mal, tradição também. E oportunidade não falta às vezes para você entrar por esse caminho, sabia? Mas quem tem a palavra de Deus como o que produz em nós a verdade, sempre vai ter o refúgio. João capítulo 17, verso 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra produz em nós uma pureza, e se nós esquecemos dela, nós estamos realmente renegando a fé do Senhor Jesus, renegando a fé do Senhor Jesus. Amém? Mas como poderá uma igreja morna e que tem a cara do mundo levantar-se como a voz profética de Deus? Quer dizer, se essa igreja não é nem fria, a ponto de ir contra as coisas de Deus, porque o ateísmo, o ateu, ele é completamente gelado, e para ele é normal, ele é decidido. É mais admirável ver um ateu sendo admitido, ou seja, o admitindo. Olha, eu não creio em Deus, eu não estou nem aí para Deus. Mas ele é admitido, ele não está em meio termo. E quer ver, às vezes, um crente morno, vivendo de aparência, de engano. Entendeu? O ateu não é só, creio que Deus, rapaz. Ele não tem temor de Deus, é honesto. Salmo número 10, verso 4, Salmo número 14, verso 1. Honesto, não está nem aí. Agora, aquele que diz eu sou, ou seja, o verbo eu sou, mas a prática contraria os princípios daquilo que diz a boca, isso entristece o Senhor Jesus. Crente não pode ter dupla personalidade. Ou nós somos ou nós somos. E como nós vamos dar testemunho sendo morno? Ou seja, que capacidade nós vamos ter de influenciar alguém? Quando nós ministramos, peraí, rapaz, você em alguns pontos é pior que eu. Então, a igreja do Senhor precisa viver a verdade. E nós precisamos viver a verdade. Com Jesus não tem o meio termo. Amém? Ele é o amém. Então, se ele é o amém, assim seja. Amém. Ou é assim seja, ou não é verdadeiro, ou não é verdadeiro. Tá? O princípio da criação de Deus, nós já falamos isso aqui. O anjo da igreja em Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasa em presunções. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Isso aí nós estamos no verso número 17, capítulo 3, verso 17. Observe, meus amados irmãos, que Jesus, a mensagem que ele traz através do anjo para essa certa igreja, pode ler as outras cartas. Vocês estudaram isso. Não vive aqui todo o tempo, lá do meu serviço. Ficava com o coração ardendo lá. Desejo de estar aqui, aprender. Você não vai encontrar essas outras igrejas retrucando com Jesus, ou dando testemunho de si mesmo. Pode ler as outras. É a única que ele vai encontrar. Porque o verso 17 está dizendo isso. Vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, abastado e nada deu falta. Testemunho de si mesmo. E um testemunho de arrogância, de prepotência, de egoísmo. Quer dizer, mas não precisa. Voltando um pouquinho de novo ao contexto cultural,
Quer dizer, segundo alguns estudiosos, diz que essa cidade de Laodiceia, ela sofreu cerca de 3 terremotos. No ano 27 a.C., ela sofreu um terremoto, devastou um pouco a cidade. No ano 14 depois de Cristo, ela sofreu outro terremoto, trouxe um grande prejuízo fisicamente, materialmente falando. Mas no ano 60 a 62 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto devastador. E em todos os 3, ela se reergueu. Ela se reergueu, e de acordo com alguns estudiosos, ela nem precisou de ajuda do governo, rejeitou a ajuda do governo romano. No ano 60, dispensaram os ricos da cidade, dispensou a ajuda do Império. Senado. E disse, não, nós temos condições, e fizeram sozinhos a reconstrução. Reergueram novamente a cidade. Isso é história. E aí dizem, viu que sou? Não precisa. Então nós vamos através da palavra de Deus. Ô Ronaldo, desculpa, deixa eu dar só um. Pastor Wellington, ele esteve pregando na Suécia, na igreja que enviou os 2 missionários para cá. Ele esteve pregando, o Ronaldo não, o Davi, mais alguém que esteve conosco lá, irmão José Alexandre, ouviu esse testemunho. E eles com umas senhoras luxuosas, todas de chapéu dentro da igreja, com aquelas penas de pavão no chapéu, aquela coisa bonita, aquelas roupas bem... O europeu usa roupa bem carregada por causa do frio, né? Diz que quando ele desceu do púlpito, cercava ele e falou, viu pastor, vocês são tão entusiasmados e tão fervorosos assim no Brasil, porque vocês são pobres. Falou, quando vocês ficarem igual nós hoje, vocês não precisam muito de Deus, nem de orar, e nem de dúvida, vocês estão precisando agora. Ele falou, meu Deus, preguei na igreja de Laodiceia. Ele contou isso no púlpito agora. Está com 60 dias. Mas veja, ele estava agora fazendo um levantamento para o centenário. Ele esteve pregando pelo mundo afora. E ele contou-nos, isso há 2 vezes que ele fala isso, contou foi 60 dias. Então, de onde vem aqueles homens simples que pregaram essa mensagem pentecostal? Da Suécia. A lã negra está lá, então, um perigo seríssimo. Se esquecer, né, De Deus, dos seus valores, na verdade, virar as costas para Deus, né? Jesus disse isso, Mateus capítulo 6, verso 24. Jesus disse que nós não devemos amar a 2 senhores, porque você pode agradar um e desagradar ao outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas, ou as riquezas. Esse é o problema do Laodiceia. Ela acabou amando o presente século, amando mais as riquezas. Existe uma ideologia hoje, está se pregando isso, que realmente a igreja que ela não é próspera no sentido materialmente, não tem Deus, não tem fé. Ou seja, é como que uma igreja que não tem tudo aquilo que eles têm é sinônimo de não ter fé, de não viver uma vida realmente de acordo com a vontade de Deus. Como se a igreja não fosse medida ou avaliada pelo aquilo que ela possui no seu sentido físico-material. E não é. Jesus está deixando isso bem claro nessa manhã. Ele se apresenta como aquele que sabe todas as coisas. Eu conheço as tuas obras. Eu sei. Tá? Lembre-se disso, Jesus, ele é onisciente. Não só isso. Eu conheço porque eu passei no meio de vós. Eu conheço porque as estrelas estão na minha mão. Aleluia. Tá? Ou seja, ninguém pegava para o Senhor Jesus para fazer essa avaliação. Eu conheço. Eu sei. Uns 8 anos atrás, quando comecei a trabalhar registrado, eu estava passando uma fase muito difícil, né? Eu escutei assim, mas você não serve a Deus, que situação que você está vivendo aí? Os próprios colegas de trabalho. Só que eu tenho minha casa para morar, que Deus me deu. Glória a Deus. E essa bênção ainda acho que não está com a casinha dele. Então, porque Deus me deu. E estamos servindo a Deus da mesma forma, não mudou. Ficamos mais fervorosos ainda, porque cada dia Deus mostra que Ele está na minha vida. Interessante. Hebreus capítulo 13. Vamos ler aí rapidinho. Deixa eu falar um assunto legal. Hebreus 13. Verso 4. Vamos lá. Carta escrita aos Hebreus. Você achou alguém? 13. 4. Isso. Opa, é o verso 5. 5. Usei por um. Aí sejam vossos costumes
sem avareza, contentando vós com pequenos, porque ele disse: não te deixarei nem te desamparei. Amém. Desamparei. Então sejais os vossos sumos sem avareza, contentando-se com o que tem, porque ele prometeu. O que ele prometeu? Não vos deixarei e não desampararei. Amém? Uma variante textual, ela repete na nossa versão. Interessantíssimo. A senhora está vendo aí? A senhora está ficando especialista. Sedes livres do amor ao dinheiro. Então nós vemos que esse cuidado, Que coisa, né? essa falta de vigilância da igreja de Laodiceia, faltou isso. Acabaram crendo mais no poder econômico do que no próprio Jesus. Eu vou prosseguir. Agora, porém, vocês estão vendo que eu não estou lendo muita revista, mas eu estou explicando. Que eu confesso para vocês, eu queria ensinar verso por verso dessa revista, desse texto, explicando a própria Bíblia, verso por verso, até chegar ao verso 20. Está vendo? Tem tanta coisa boa que tem aqui dentro, que eu vou explicando mais os versos e fazendo uma interação, o comentário é bom também do autor. Agora, porém, ele terá de saber que Jesus, como o princípio da criação de Deus, é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, foram por Ele criadas. Aí eu já citei para vocês João 3, seu Evangelho. Sim, tudo quanto há no mundo existe por causa dele e para Ele. Nesse cântico que Paulo inclua lá em Romanos, capítulo número 11, ele fala isso, que tudo foi criado por Ele, para Ele. Vai mostrar tudo o que foi feito, né? A igreja rica não é aquela que tem ouro, prata, mas aquela que ainda pode declarar o poder do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Sim, a igreja abastada é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor preciosas almas. Tá? Então, não vamos aqui também ser radical que o cristão não pode ser bem